utiliza transporte público, com certeza já assistiu durante o trajeto uma apresentação de dança, música ou até uma poesia sendo recitada. Artistas de rua enxergam nesses locais uma oportunidade para divulgar o trabalho que realizam e também gerar renda. Mas essas manifestações culturais em trens, barcas e metrôs estão envolvidas em uma polêmica judicial, já que a lei aprovada na Alerj que permite essas apresentações foi considerada inconstitucional pela Justiça do Rio. No Papo de Juventude de hoje, vamos entender mais sobre essa decisão e também o que pensam os artistas de rua. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos. Deputado Eliomar Coelho, presidente da Comissão de Cultura aqui na Alerj. Obrigada, deputado, pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Deputado, vamos então tentar entender o que está acontecendo, essa polêmica toda, né? Essa polêmica judicial que está acontecendo em torno dessa lei. Na verdade, o inconstitucional é um artigo dessa lei, né? Um artigo. Um artigo dessa lei. É um parágrafo do artigo 4º. Artigo 4º, terceiro parágrafo dele. Isso. A Alerj já recorreu, né, dessa decisão, já recorreu. Ou seja, estamos nesse processo... Já recorreu tanto para o Supremo Tribunal Federal como para o Tribunal de Justiça Fala um pouquinho mais, deputado, como que é esse trâmite que impacta tanto na vida desses artistas? Olha, é claro que é uma lei, um projeto de lei que foi trabalhado durante muitos anos, isso é 2014, né? Então, com a participação, inclusive, dos artistas de rua. Há várias audiências públicas realizadas pela Comissão de Cultura da Alerj, né? E até que essa lei foi apresentada, de autoria do deputado André Siciliano, presidente da casa, presidente que da casa. E foi aprovado em 2018. Foi aprovado em 2018. Quer dizer, aprovado, então, hoje era deputado na época, hoje o senador Flávio Bolsonaro entrou com um pedido, né? Não sei se foi ele ou se foi a Fijan, entrou exatamente com um pedido de tornar inconstitucional a parte que refere-se exatamente à regulamentação desta lei, que ela tem que ser regulamentada. No projeto de lei, a determinação de se organizar um grupo de trabalho para fazer a regulamentação. Esse grupo de trabalho terá a participação efetiva dos artistas de rua. Então, o artigo que refere-se a isso, garantindo exatamente este direito para os artistas de rua, ele foi considerado inconstitucional. Considerado inconstitucional, então a Assembleia Legislativa faz a recorrência. Faz recorrência tanto ao STF como ao TJ daqui do Rio de Janeiro. No TJ, a recorrência diz que terá que ser suspenso a suspensão da participação dos artistas de rua exatamente no trabalho de regulamentação da lei. Vai lembrar também que esse artigo é referente a essas manifestações dentro de vagões e embarcações, no caso das barcas, né? Das barcas, trens e metrô. Trens e metrô. Vamos conversar um pouquinho, então, com esses artistas de rua para saber da importância desses locais na vida deles, né? Que eles apresentam aí o trabalho deles. Eu vou começar com o Marcos Gaioso, né? Bem-vindo. Ele é da Associação de Artistas Ferroviários aqui do Rio de Janeiro. Marcos, conta um pouquinho do seu trabalho e dos seus amigos, das pessoas, né, que fazem esse tipo de trabalho também, a necessidade e a importância de vocês ocuparem esses locais. Então, pra gente é um orgulho danado, né, ser do Rio de Janeiro e a cidade maravilhosa, cultura, né, por todos os lados, a gente poder contribuir um pouco com a cultura e a gente vê também o que a própria sociedade, ela está mostrando para a gente que gosta do que a gente faz. Então, dentro dos trens, a gente tem uma aceitação muito legal dos próprios passageiros, de todo mundo que vê. Entendeu? É claro que não agrada todo mundo, mas a gente tem uma aceitação muito boa lá dentro do trem. Você tem ideia, você participando da associação, de quantos artistas fazem esse tipo de trabalho? No trem, acho que no trem deve ter... Acho que numa base de 50 artistas, assim, mas que não só fazem o trem, como fazem o metrô também, entendeu? Mas no trem deve ter uns 50 artistas, assim, alguns que fazem todos os dias e outros que vão esporadicamente.
Agora, você falou da boa aceitação, né, dentro desses locais por parte dos passageiros. A gente sabe que a grande polêmica que fez essa questão, essa ação para gerar essa inconstitucionalidade, é que muita gente talvez não goste, né, dessa presença, muitas pessoas podem se sentir incomodadas, mas vocês que têm essa experiência, que estão ali no dia a dia, a maioria gosta ou não gosta? A maioria gosta, sim. A maioria gosta porque a gente vê que é uma troca, entendeu? A gente está ali e está dando uma troca. A gente vê as criancinhas aprendendo a conhecer a cultura de perto. Mais particularmente no trem, que eu faço trem, eu vejo que há uma carência gigantesca de várias regiões por causa da cultura. Então, a gente é bem aceito por causa disso. Tem pessoas que nunca escutaram uma pessoa recitando poesia de perto. Tem pessoas que nunca escutaram um violino. Então, é uma grande chance deles conhecerem dentro do trem. É uma garantia de direitos também, né, deputado, essa questão da manifestação cultural. Eu acho que a contribuição maior que existe aí é exatamente levar a cultura viva para a vivência diária, né, dos usuários dos transportes na cidade, no estado do Rio de Janeiro. Isso daí é de uma importância, né? É a cultura viva. Começar a entender, compreender a importância na vida das pessoas, o que significa a arte. Pode falar. Só para eu anunciar também, quem está aqui é o Wildson França, da Confraria de Palhaços da Baixada, né? Isso. Que tem um trabalho aí já... Quanto tempo que vocês realizam esse trabalho? A Confraria tem há 2 anos, né? E começou exatamente das apresentações que eu estava fazendo, principalmente no ramal do Gramacho, junto com um amigo, um parceiro, né? Muitas das vezes faz apresentação em dupla. E então juntamos outros amigos palhaços do entorno e começamos também a fazer manifestações, apresentações nas praças da Baixada Fluminense. E hoje em dia a Confraria, por exemplo, faz parte da Rede Baixada em Cena, que foi uma ganhadora do Prêmio Shell em 2017. Mas nessa área, né, também tem a ligação com a Associação, né, dos Artistas de Transportes Públicos. Eu também faço parte dessa associação. Mas dessa área também é importante pensar que muitas das vezes a maioria da vida do trabalhador, de segunda a sexta-feira, ele passa, principalmente para quem mora na Baixada Fluminense, dentro do transporte público. São 2 ou quase 3 horas que ela passa para ir ao trabalho e para voltar para a sua residência. E olha que maravilha quando você consegue ter uma apresentação artística, né? Sabe-se que é muito caro uma apresentação de teatro. Ali a pessoa tem oportunidade de assistir quase que de graça uma apresentação de palhaço, uma apresentação teatral, uma apresentação musical. Ali ela consegue relaxar, ter outros conceitos, como o deputado está falando, que talvez ela não teria se tivesse que pensar sobre uma apresentação que é muito mais cara, né? Você está criando, está fomentando cultura para essas pessoas, né? A gente sabe também da carência de equipamentos culturais quando você fala da Baixada Fluminense, né? A gente não tem equipamentos públicos em todos os municípios, apesar de ser uma das regiões com maior índice de população do nosso estado. Então, quando a gente está levando cultura, a gente está dando senso de humanidade para essas pessoas que muitas das vezes não conseguem ter essa oportunidade. A nossa arte, que é a arte do circo, da palhaçaria, infelizmente está tão escassa. E aí você tem essa possibilidade de contato, isso muda um conceito cultural, né? É isso que eu ia perguntar. Como é que é o trabalho especificamente assim, de vocês, né? Vocês vão vestidos de palhaço? Sim. Como que é a interação com o público? Tudo que pede o protocolo, na maioria das vezes são números clássicos de palhaçaria, né? Há uma pesquisa dentro da área, que nós palhaços chamamos de reprises, né? E, por exemplo, a minha página tem 1.500 acessos, 1.500 curtidas. 1.500 curtidas de uma pessoa que não tem tanto sucesso midiático é muito, muito interessante, né? Um garotinho, por exemplo, mandou uma mensagem, a mãe mandou uma mensagem que o filho tinha sonhado com o palhaço Will e com a parceira, a palhaça Citonha. Então, você imagina o que é entrar no sonho de uma criança? Né? Como é que essa figura, o que acontece com essa criança, como é que é o conceito que ela vai ter de cultura daí para frente, né? Então, isso está muito além da questão financeira, da questão, né? Realmente conceitos de cultura de um país, de uma nação, quando você traz isso para as pessoas que realmente precisam e têm direito, né, a uma apresentação cultural. E a gente faz de qualidade, né? Se estivesse dentro da lona de um circo, se estivesse dentro de um teatro, em qualquer lugar, a apresentação tem o mesmo carinho e atenção como se estivesse
num grande palco. Num grande palco. Deputado, ele falou desse acesso, principalmente na Baixada Fluminense, né, o acesso à cultura, porque a gente sabe hoje em dia que, como ele mesmo falou, o acesso a shows, né, a manifestações culturais é caro, né? É caro no Rio de Janeiro. Olha, infelizmente, a política pública da cultura, ela sempre foi considerada como o patinho feio, digamos, das políticas públicas, né? É só a gente ver os orçamentos. Eu sempre falo, quando você vê o orçamento tanto da União como dos estados e das cidades, né, o volume de recursos aportados nas políticas, quando chega na cultura, é quase que um traço. Ou seja, há um certo descaso por parte dos governantes, infelizmente, de não entender e reconhecer a importância da cultura na vida de todos. De todos. Esse é o negócio. E aí, é claro, a carência de recursos existindo, e começa, farinha pouca, meu pirão primeiro, então quem tem mais força para conseguir as coisas, né, consegue. Então o que a gente tem assistido, através, inclusive, de um trabalho nosso da Comissão de Cultura, que a gente resolveu focar a cultura para o interior, a interiorização da cultura, a gente tem feito, já fizemos 10 audiências públicas, pegando todo o interior do estado do Rio de Janeiro, que são 92 municípios. Quer dizer, lá a gente tem ouvido a carência, que faz com que realmente há uma dificuldade enorme de se fazer, de se criar, de se produzir a cultura no interior do estado. Então, Baixada Fluminense, por exemplo, foi a primeira audiência pública que a gente fez em Nova Iguaçu, entendeu? E a gente tem ouvido isto. E é claro que cabe a nós, inclusive, que somos parlamentares e que temos compromisso com a valorização da política pública da cultura, cabe a nós exatamente fortalecer tudo aquilo que significa cultura, principalmente dando força, estímulo e apoiando os criadores e os feitores, os fazedores de cultura. E vai lembrar também a manutenção desses espaços, né, deputado? Há pouco tempo teve uma audiência pública aqui na LERJ falando até da questão do Teatro Municipal, né, que está aí semana passada em risco justamente por devido a contingenciamento de orçamento, né? Vale lembrar também da necessidade da manutenção desses espaços. Claro. E cultura é um negócio interessante, porque cultura todo mundo reconhece a importância. Esse aqui é o negócio, mas na hora de você contribuir com sua parte, que é exatamente o aporte de recursos na política pública da cultura, aí a gente vê que realmente parece que as pessoas esquecem da importância e do reconhecimento que deve ter. Vale lembrar também uma outra coisa. Quando você fala de qualquer outra nação ou das civilizações antigas, qual é o primeiro traço que você mexe? Você vai estudar a cultura. Você fala da língua e fala da cultura. Grécia, né? É o berço do quê? Das artes, porque teatro, as manifestações dos quadros, os vasos pintados, né? Os monumentos que foram construídos na Grécia, até hoje marcam a história da civilização ocidental, né? Mesmo quando você vai para a África, você pensa logo nos traços culturais da língua e dos modos culturais de uma civilização. Então, quando a gente está mexendo com isso, a gente está mexendo com o entendimento de nação, né? Então, como é que você não incentiva isso, né? Como é que você não cuida dessa situação? É importante. Tá certo. A gente vai continuar essa conversa daqui a pouquinho, que a gente tem que fazer um intervalo bem rapidinho. Você que está aí, não sai não. A gente volta já já.